Sinceramente, o desejo do meu coração hoje não é a gente ter aquela pregação, não é aquela mensagem que vocês vão ouvir hoje. Sinceramente, eu quero trazer hoje assim uma palavra no meu coração, experiência da minha vida, abrir a minha vida como seus pastores, assim, abrir o meu coração para você contar coisas que realmente eu faço no meu dia a dia. E especificamente, a gente tem tratado esse assunto, né? Na verdade, a gente tratou esse assunto pelo menos umas 2 semanas com a nossa liderança. A gente começou a desenvolver essa conversa entre a gente, entre nós pastores, entre o staff, os nossos líderes. E a gente tem conversado muito sobre esse assunto. E o que eu vou conversar hoje, o tema da nossa conversa hoje, né, da nossa mensagem, da nossa pregação, não é algo que você vai ver eloquência, não é, discurso, comunicação maravilhosa, mas uma conversa é sobre o tema viva o óbvio, viva o básico. Viva o básico. Viva o básico. A gente é tão levado a viver o extraordinário. É curso para a gente ultrapassar o normal. A gente precisa ser extraordinário. Não, você quer ser um colaborador que vai fazer diferença, tem que fazer o extraordinário. Tem que fazer o extraordinário. Não é que esteja errado. Não é que seja errado. Eu escrevo mensalmente para um jornal local da cidade e a semana passada saiu o meu artigo e o meu artigo era extra mais ordinário, entendeu? Então a diferença em sair do ordinário é o extra, mas dentro do extraordinário eu botei assim, o básico. O básico. E vocês vão entender o que é que eu quero falar. Então, viva o básico, viva o básico. E, gente, nem sempre é mais uma coisa nova que você tem que aprender. Peter Drucker, não é? Grande papa da administração, né? Grande, e aí por algumas décadas, né? Trouxe essa questão da administração, da liderança, né? Da gestão. E eu lendo um dos livros dele, ele dizia uma frase que realmente mudou uma chave na minha vida. Diz assim, nem sempre a gente está precisando aprender coisas novas, mas colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. Eu repeti, não é minha frase, pelo amor de Deus, se vocês vão colocar aí no Instagram alguma coisa, não bota Costa Neto, pelo amor de Deus. E se você não souber o nome dele, é Peter Drucker, não sabe, bota qualquer pessoa aí, né? Enfim, mas ele dizia uma coisa interessante, mais uma vez, nem sempre a gente precisa aprender coisas novas, mas praticar aquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece. Nem sempre, gente, é o extraordinário que vai fazer diferença na nossa vida. Pelo amor de Deus, vocês são inteligentes, eu não estou dizendo que em determinados momentos o extraordinário não faça diferença. Estão entendendo, gente? Mas nem sempre, diga comigo, gente, nem sempre o extraordinário vai ser o determinante. Nem sempre. E, gente, quantas vezes a gente procura o extraordinário? Às vezes nas finanças, às vezes na saúde, às vezes no casamento, às vezes em áreas da nossa vida, a gente procura o extraordinário. E se a gente for honesto, a gente vai perceber que nem um básico a gente está fazendo. Como é que eu vou para o extraordinário? E aí eu poderia falar sobre finanças, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre várias áreas. Mas lógico, a gente está na igreja, a gente vai falar sobre coisas espirituais. Se a gente está na igreja, nós vamos olhar para coisas da Bíblia, sobre o aspecto de Deus. E aí, quando eu me deparo para as coisas espirituais, eu não vejo, em hipótese alguma, Jesus nos convidando para viver o extraordinário. Eu sempre vou encontrar o Senhor Jesus sempre ensinando o que, gente? Não, vocês entenderam? O que, gente?
o quê? O básico. Quando eu vou pegar nas Escrituras, eu não vou ver um convite para eu e você, a gente colocar em prática o extraordinário. É colocar em prática o básico. E aí, quando a gente tiver entender o básico, viver o básico, colocar em prática o básico, aí nós vamos experimentar o que, gente? O extraordinário. Então, deixa eu mostrar algumas coisas básicas que a Bíblia fala que a gente precisa viver. E eu não sei se você vai ter a mesma reação que eu tive. Quando eu comecei a estudar sobre o básico, eu disse assim, meu Deus. Sinceramente, gente, eu disse assim, meu Deus, como a gente complica. Meu Deus, como a gente quer o extraordinário e a gente está esquecendo Quem sabe hoje você chegou aqui, assim, meu Deus, fala comigo, o que é que eu estou prestando na minha vida? Ou Jesus, eu preciso disso, Senhor, meu Deus, eu queria um milagre e tal. E a palavra que você precisa ouvir, eu tenho certeza, a palavra do Espírito para a sua vida, filha, você não está precisando do extraordinário, você está precisando do básico. Você não está precisando ouvir o extraordinário, você está precisando ouvir e praticar o básico. Mas vamos lá, básico na palavra de Deus. Gente, Salmo número 15, abra comigo o Salmo de número 15. Aqui Davi, tá certo? Qual é o currículo de Davi? Um rei incrível, um rei extraordinário mesmo, um rei que realmente fez diferença, mas por que Davi fez diferença? E por que Davi fez o extraordinário? E por que Davi experimentou o extraordinário? Porque ele viveu o básico. E quando eu olho o Salmo número 15, olha o que é que ele fala. Estão comigo, gente? Salmo de número 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Davi está dizendo assim, Senhor, como é que eu vou para o céu? Como é que eu gozo o céu? Como é que eu vou gozar da tua presença? Como é que eu vou morar contigo, Senhor? Quem é que vai fazer? Quem é que vai estar? Quais características dessa pessoa? Olha o que é que ele diz. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Que de coração fala o que, gente? A verdade. E não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante. E não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo. Se você pegar o texto, você vai compreender melhor. Vou ler o texto ao contrário. Aqueles que honram o que teme ao Senhor, e aos que não temem, que não levam a sério o Senhor, ele não leva a sério também. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro, visando, e aqui, visando algum lucro, no sentido de prejudicar a pessoa, no sentido de tirar da pessoa, no sentido de prejudicar a pessoa, nem aceita suborno contra o inocente. E como é que ele termina o texto, gente? Salmos 15, por favor, coloca aí no final, o último versículo. Ele diz assim, quem assim procede nunca será abalado. Vamos dizer, juntos, gente? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem assim procede nunca será. Mais uma vez, quem assim procede nunca será abalado. Vale a pena, deixa aí, me ajuda o pessoal da mídia aí. Vamos lá, gente, mais uma vez, bem rápido, eu quero ler mais textos básicos, coisa básica, coisa óbvia, coisa fácil, coisa que você diz assim, é claro. E gente, assim, quem é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. E você olha assim, é lógico. É lógico. Uma pessoa íntegra,
Uma pessoa que fala a verdade. De coração fala a verdade. Isso aqui é lógico. Ele diz assim, coisa óbvia. Óbvia. Ele diz assim, quem não usa a língua para difamar e que nenhum mal faz com o semelhante. Você diz assim, é lógico. Isso é lógico, pastor. Eu também acho. Aí ele começa a falar, quem mantém a sua palavra, quem é honesto, quem trata bem as pessoas, quem não mente, quem assume a responsabilidade, mesmo quando pode sair prejudicado. Quem não fala mal dos outros, quem não aceita suborno, quem não vende e que não prejudica o inocente, quem honra aquilo que Deus honra, quem valoriza aquilo que Deus valoriza e despreza o que Deus despreza. Aí ele diz assim, quem vive assim não vai ser abalado. E gente, por que a gente sofre? Por que muitas vezes a gente entra em determinadas situações de ansiedade? Porque a gente não está vivendo o simples. A gente não está vivendo o básico. Não está vivendo o básico, gente. Vamos lá falar sobre básico? Olha aqui, eu acho incrível o Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças. Você pode ir comigo, Mateus capítulo 5. Estão comigo, gente? Estão comigo, pessoal? Então, viva o básico. É o básico que vai ser o extraordinário. O básico que às vezes é o tudo. O básico que muitas vezes a gente não valoriza, mas é o que faz a diferença. Mateus capítulo 5 diz assim, a partir do versículo 1, me ajude aí, coloca aí para o pessoal acompanhar comigo a leitura. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Quem foi que falou, gente? Quem foi que falou, gente? Quem foi que falou, gente? Diga comigo, Jesus. Seus discípulos aproximaram-se e ele começou a ensiná-lo dizendo, bem-aventurado, ou seja, você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? Você quer realmente prosperar? Bem-aventurados os pobres em espírito. Em outra tradução, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. 3, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ou seja, no sentido de sensíveis à voz de Deus, sensível às coisas de Deus, sensível ao coração de Deus, que se dobra às coisas de Deus, que consegue entender as coisas de Deus, que chora o que Deus chora. Assim, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Ele diz assim, bem-aventurados os humildes, porque deles eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, diga comigo, gente, por minha causa, não é a sua causa, não é aquilo que você diz, por minha causa, insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, não vão querer se justificar, não vão querer publicar, não vão jogar no Instagram, não vão fazer confusão. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Aonde, gente? Pois da mesma forma, perseguir os profetas que viveram antes de mim. A gente poderia falar aqui só das bem-aventuranças, mas deixa eu chamar algumas coisas interessantes. Gente, será que não é isso que eu e você estão precisando?
Será que não é isso que a gente está precisando? Uma pessoa chegou para mim e queria fazer um curso, né, fazer um curso tal, poxa, porque eu estava querendo fazer isso, aquilo outro. Eu tenho muita liberdade com ele, e aí eu cheguei para ele, cara, não faz isso não. Esse curso é maravilhoso, esse curso, ele tem a sua importância, mas a estação que você está vivendo, você não está precisando disso não. Faz o básico. Vive o básico. Pratica o básico. Eu queria me aprofundar mais, eu queria não sei o quê. E eu sei da vida dele, eu conheço a vida dele, eu acompanho a vida dele. Ele disse assim, vem cá, você não está precisando se aprofundar em outras coisas não. Você está precisando viver o básico. De quê? De ler a palavra, de orar, de seguir Jesus, o básico. E, gente, quando eu olho essa palavra, Jesus, ele não chama a gente para viver o extraordinário. E assim, ei, no teu dia a dia, seja humilde. A propósito, o que é humilde? A definição de humilde, nesse contexto, a definição de humilde é poder sob controle. Por que Jesus Cristo era conhecido como humilde? Não é porque ele nada possuía, não é porque ele nada tinha, não é porque ele nada podia, pelo contrário, ele tudo podia, ele tudo possuía, e ele conseguiria fazer tudo, mas ele não colocava isso em jogo. Paulo, a respeito de Jesus, estende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque, sendo Deus, não levou isso em consideração. Quando foram prender Jesus, chegaram para prender Jesus com muita gente. Judas estava ali. E vários soldados. Quando chegaram perto de Jesus, um dos evangelhos relata isso. Quando perguntaram sobre Jesus, assim, eu sou, quando Jesus Cristo falou, eu sou, todos eles caíram. Se levantaram novamente, caíram mesmo, do poder de Jesus. Se levantaram, sim, que eu sou, caiu. Eles pegaram Jesus, Pedro foi lá, né, deu para cortar a cabeça do cara, o cara puxou, pegou na orelha, Pedro não quis cortar a orelha, Pedro queria cortar a cabeça. E Jesus diz assim, Pedro, faça isso não. Por que você está fazendo isso? Você acha que eu não tenho poder? Se eu quisesse aqui, eu chamaria miríades e miríades de anjos. Eles viriam aqui, mas porque eu tenho poder sob controle. E gente, vem cá. Não é isso que a gente está precisando viver, o simples? Bem-aventurados mansos. Para os mansos, eu vou dar o quê? O meu reino. Se humilde é poder sob controle, mansidão é força sob controle. Por isso que um dos evangelhos vai reconhecer Jesus. Não, Jesus, ele falando em um dos evangelhos, e registra isso, Jesus diz assim, porque eu sou humilde e manso de coração. Jesus tinha o poder sob controle e a força sob controle. Gente, quantas vezes nós queremos o poder e quantas vezes nós queremos a força? E Jesus diz, viva o simples. Você não precisa disso, você não precisa disso, você precisa da minha presença. Vamos falar sobre o básico? Ei, gente, vamos falar sobre o básico. Vamos falar sobre o básico. Eu acho interessante, chega para João Batista, livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Vocês estão comigo, gente? Mateus capítulo 3. Eu quero que você leia comigo
a partir do versículo 6. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 6. E diz assim, olha, ao ver, isso aqui é João Batista. A ele vinha gente, no 5, de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. O 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víbora, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai. E aí ele continua. Quando ele batizava, ei gente, as pessoas chegavam para João Batista e diziam assim, João Batista, o que é que eu posso fazer? O que é que eu faço? Ele diz assim, você tem 2 capas, dê uma. O soldado chegava, o que é que eu faço? E assim, olha, se contente com o teu salário. Não queira suborno. Chegava o outro, o que é que eu faço? Ele diz assim, ei, não use mais da sua autoridade. Coisa simples. Coisa óbvia. A minha pergunta para você, ei gente, se a gente quer experimentar o extraordinário de Deus, se a gente tem buscado, o sobrenatural de Deus, deixa eu te falar uma coisa, para a gente querer o resultado extraordinário, o resultado, o sobrenatural de Deus, se a gente quer ver o resultado, o milagre de Deus, o fundamento e o processo viva o simples. Viva o simples. Qual é o simples diante de você que você nem tem vivido? Essa é a discussão que a gente estava fazendo. Ei, gente, qual é o simples que a Bíblia está dizendo e eu e você a gente não tem vivido? Vamos lá, gente. Deixa eu ler mais uma coisa e depois a gente vai partir para o prático, né? Como é que a gente vive o simples? Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Ele nos convida a viver o simples, o óbvio, o lógico, o que realmente faz diferença na minha vida e na sua vida. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas o fruto, o resultado, né, do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E eu poderia dar aqui vários exemplos daquilo que é simples. E eu tenho uma absoluta certeza que a palavra que tem no meu coração, do Espírito para a sua vida, do seu pastor para você, hoje, é bem simples. Viva o simples. Viva o simples. Não complica não. Viva o simples. Ok, que vocês estão perguntando assim, e foi o que a gente discutiu ali na nossa reunião, assim, ok, pastor, mas até o simples é profundo. Até o simples, entre aspas, é difícil. Porque quando a gente olha o simples, não é porque seja fácil. Ei, pessoal, quando a gente fala sobre o simples, quando a gente fala sobre o óbvio, quando a gente fala sobre viver o básico, quando a gente olha assim, ei, pastor, isso não é fácil, não. Imagina eu e você a gente querer viver o difícil. E sem prestar atenção a gente está procurando isso. Ok, então a conversa aqui é dizer assim, a sua vida, a minha vida, a nossa vida,
E não temos problema nenhum. Temos essa cultura, a cultura da nossa igreja, você sabe muito bem, não é complicar, não é trazer coisa complicada, não é trazer coisa extraordinária, não, gente, é realmente a gente viver o básico simples, porque isso é que vai fazer diferença. Vale a pena você rever a série Permaneça na fé, na esperança e no amor. E muda tudo na nossa vida, se a gente realmente focar na nossa vida, ok? É isso que eu quero, crescer na fé. É isso que eu quero, a esperança em Jesus. E é isso que eu quero, amar a Deus e servir pessoas. Amém. Mas a pergunta é, pastor, ok, você falou do básico, você falou do simples, mas quando eu olho, o simples não é tão simples assim. O simples é difícil. Gente, porque a gente sempre vai cair nessa questão. Viver o simples, sempre a gente vai precisar de Jesus Cristo. Viver o simples não quer dizer que eu vou viver e vou conseguir. Viver o simples e viver o básico não quer dizer assim, não, eu vou viver na minha força. Ei, gente, quem consegue dizer assim, eu vou conseguir viver sem mentir? Se não for Jesus Cristo na minha vida. Quem é que consegue dizer assim, não, eu vou conseguir viver na integridade? Quem é que vai conseguir? Quem é que, com força própria, vai dizer o seguinte, rapaz, eu vou conseguir, na minha força, tá certo? Não falar mal das pessoas, não jogar de forma, assumir a responsabilidade. Como é que é? Ei, gente, a gente sempre vai perceber que o convite para viver o básico, nós vamos precisar de Jesus Cristo. Amém. Mas a pergunta é como? A pergunta é como? E aqui eu quero, de uma forma simples, básica, se eu viver desse jeito, eu vou trazer o básico para a minha vida. Eu vou trazer o simples para a minha vida. Eu vou trazer aquilo que realmente faz diferença na minha vida e na sua vida. Duas coisas que são fundamento, processo, né? E a outra é resultado. Primeiro, siga Jesus Cristo. Siga Jesus. O padrão da tua vida seja Jesus Cristo. Você quer viver o simples da sua vida? Ei, o padrão da sua vida precisa ser Jesus Cristo. Você quer viver o que vai fazer diferença? O padrão da tua vida seja Jesus Cristo. Gente, você é o pastor, eu. De forma prática, como é, pastor, que você joga ou vê Jesus? Como é que eu sigo primeiro? Como é que eu sigo? Do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Da forma como você é. Siga Jesus. Mas o que é seguir Jesus? Seguir Jesus é ter Jesus como padrão. Como é que eu faço no meu dia a dia? Como é que eu faço nos meus relacionamentos? Como é que eu faço? Sempre eu faço essa pergunta. E isso foi uma chave que furou na minha vida. O que faria Jesus no meu lugar? O que faria Jesus no meu lugar? Quando eu estou assistindo um filme, tem determinadas coisas que não me edificam, não vão me levar a crescer. E assim, o que faria Jesus no meu lugar? Rapaz, com certeza Jesus passaria essa cena. Com Jesus, pelo menos Jesus fecharia os olhos. Pelo menos Jesus não assistiria mais esse filme. Nessa negociação, o que faria Jesus no meu lugar? Jesus diria isso? Jesus faria isso? O que faria Jesus Cristo no meu lugar nesse relacionamento? O que faria Jesus Cristo nesse lugar, no meu lugar nessa negociação? O que faria Jesus Cristo no meu lugar diante dessa situação? O que faria Jesus no meu lugar? Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa, desde a última fila até a primeira, meu lado direito, esquerdo, escuta aqui, você que está comigo online. Ei, gente, se a partir de hoje, em toda situação da minha vida, eu fizer essa pergunta, eu estou seguindo Jesus e eu estou colocando o padrão de Jesus na minha vida.
complica não, meu irmão. Você não está precisando daquele curso, você não está precisando de mais um livro, você não está precisando de mais uma conversa, você não está precisando, você está precisando colocar Jesus como padrão da tua vida no dia a dia. É isso que você está precisando. Essa linguagem Jesus usaria, essa atitude Jesus tomaria. O que Jesus faria nesse lugar? Eu já contei, não sei se alguns se lembram aqui, mas duas situações que eu passei horrível. Tive vergonha de mim, terrível, e o pior que não deu para eu consertar. Em determinada situação, eu e a neném estava viajando, e sabe aquela viagem que dá tudo errado, estava fora do Brasil, e aí o primeiro voo atrasa, a gente chega atrasado, o outro voo a gente perde, e aí depois o segundo a gente perde. Foi um prejuízo terrível, e a gente tenta ajeitar a situação. A gente chega num local pela manhã, 11 horas da noite, não tinha sido resolvido. A gente no aeroporto, vai, agora vem, não, agora vai, agora vem, volta de novo, entra, passa pelo não sei o que, volta de novo, espera, volta de novo, pega outro bilhete, volta, não sei o que, um estresse. Gente, quando estava daquele jeito, tinha um japonesinho atendendo, coitado. Eu peguei esse japonês, meu amigo, eu não estou mais aguentando. Eu gritando, e a neném assim, Costa Neto, pelo amor de Deus. E eu, aí também que era fora, não tinha ninguém filmando, assim, a pessoa, pastor da videira, como é que foi? E ali aquela coisa toda, e a neném, Costa Neto, pelo amor de Deus, estou te reconhecendo. Neném, fica aí, cara tua. Depois que acalmou tudo, passou. O meu grito não resolveu, a minha atitude não resolveu, não fez nada, eu ainda pequei. Quando esfriou, quando saiu, quando tudinha, eu tive uma vergonha de mim. Que eu dizia assim, meu Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu falo de Jesus, eu ensino tanta gente, e eu sou reprovado numa situação aqui tola. No outro dia, depois dormi, 2 horas da manhã, acordei, cheguei no aeroporto. A primeira coisa que eu quis fazer foi procurar o japonesinho. Onde é que tu tá aí? Não, eu tenho que falar pro japonesinho, eu tenho que falar pro cara. Eu tenho que ir lá, pelo amor de Deus, não vou sair daqui, entendeu? Eu sei que eu já estou resolvido com Deus, mas eu preciso me restaurar com aquele japonesinho. Eu procurei o japonesinho, ele estava lá? Não. Tem coisa, gente, que não volta mais. Por quê? Porque eu não fiz o quê? O básico. O básico. Escuta a voz do Espírito hoje para você. Ei, coloca Jesus como padrão da tua vida. Pastor, me ensina sobre santidade. Coloca o padrão de Jesus na tua vida. Você vai ser santo. Como é que eu consigo te conhecer melhor? Coloca o padrão de Jesus na tua vida. Em tudo. No trânsito, com os teus colaboradores, na tua empresa, no teu condomínio, dentro da tua casa, com os teus filhos. Coloca o padrão. O que é que você está fazendo? Eu estou seguindo Jesus. Estou seguindo Jesus. A segunda coisa, como é que eu vivo o básico? Primeiro, siga Jesus. 2, obedeça a Jesus.
Aí a gente entra num outro patamar. Eu já sigo, porque eu olho Jesus como padrão. Mas agora, eu vou obedecer aquilo que Ele diz. Aquilo que Ele diz. Ei, você está procurando o extraordinário? Não vai acontecer se você não estiver vivendo o básico. Básico. Como é que eu vivo o básico? Siga Jesus, coloca Jesus em tudo. Faz essa pergunta. Gente, faz essa pergunta para você em tudo. O que faria Jesus no meu lugar? O que diria Jesus no meu lugar? Como Jesus iria reagir no meu lugar? Como Jesus iria pagar no meu lugar? Como Jesus iria no meu lugar? Mas a outra coisa, como viver o básico? Ei, gente, lê a palavra. É palavra. Deixa eu te falar uma coisa, não é o quanto você lê a Bíblia, é o quanto você pratica dela. Eu vou te repetir, não é o quanto você lê da palavra, é o quanto você pratica da palavra. Básico, gente, pelo amor de Deus. Pastor, eu estou entrando aqui na igreja faz pouco tempo, eu não conheço a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, me diz aí, como é que eu começo? Lê 90 dias, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e coloque em prática os 10 anos para frente, 5, 6 e 7. E os outros capítulos, não precisa ler não. Lê 5, 6 e 7 de Mateus e coloca em prática os próximos 10 anos da tua vida. Você vai ver o extraordinário que vai acontecer na tua vida. Tem coisas básicas, gente. Pastor, eu já li a Bíblia. Como é que eu leio de novo? Ei, pega os capítulos 5, 6 e 7 e 8 de Romanos nos próximos 90 dias e nos próximos 10 anos coloque em prática. Você vai experimentar o extraordinário. Pastor, eu já fiz também. O que é que eu leio mais? Pega o livro de Tiago nos próximos 90 dias e coloque em prática nos próximos 10 anos. Você vai experimentar o extraordinário de Deus. Vive o que, gente? Vive o que, gente? Básico. Básico. Segue padrão. Obedece a palavra. O básico. Obedece a palavra. Fundamento, processo. O que é que vai acontecer? Você vai ser transformado. Você vai ser transformado. Gente, quantas vezes a gente está procurando resultado, mas na verdade a gente não respeita fundamento e processo. A minha oração é a sua. Ei, a gente é igual. Quantas vezes o Senhor me transforma, me transforma, me transforma. Quem faz essa oração, levanta a mão. Me transforma, Jesus, não é? Todo mundo faz, Senhor, me transforma, me transforma, me transforma. Isso é resultado. Eu preciso fazer o quê, gente? Básico. Seguir e obedecer. O que é que vai acontecer? Você vai ser transformado. Agora, se nem no básico eu estou sendo transformado, então é porque eu estou esquecendo o básico de seguir e obedecer. E gente, evangelho não é sobre boas práticas. Evangelho é sobre práticas que vêm de um coração transformado. Evangelho não é sobre boa educação. Evangelho é sobre muita transformação. Evangelho não é levar você e a minha pessoa a ser educado.
evangelho é me levar a ser transformado. E dentro de ser transformado, eu vou ser educado. Então, qual é o básico? E aqui eu termino. Qual é o básico que, se eu seguir e se eu obedecer, qual é o básico que eu e você, a gente precisa perceber na nossa vida que o evangelho de Jesus está mudando? Primeiro, o evangelho de Jesus está mudando o meu coração. Meu coração. Coração transformado. Coração transformado. Pastor, e o que é um coração transformado? É quando você fala a verdade do coração. Quando você enxerga do coração. Quando você dá do coração. Quando eu obedeço, quando eu agradeço, quando eu tomo atitudes do coração. Porque na nossa jornada com Deus, gente, o João Vitor, nosso pastor ali de Campos de Recife, disse uma coisa muito interessante. E eu concordo com ele. Brasília, eu disse o quê? Recife, né? Brasília. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, a gente tem um processo na nossa vida com Deus. Primeiro a gente faz porque deve fazer. E não está errado não. Porque eu tenho que fazer. Mas eu preciso crescer em um processo. Eu vou fazer porque eu vejo Jesus fazer. Mas o terceiro processo é de maturidade. Por que eu vou fazer? Porque eu tenho um prazer de fazer. E aí o prazer de fazer é quando eu tenho transformação do coração. A transformação que eu e você a gente precisa experimentar do Evangelho de Jesus é uma transformação que nos leva à santidade. Santidade. Agradar a Deus. É uma transformação que nos leva a viver missão de vida. Gente, deixa eu falar uma coisa. Vivo óbvio. Vivo óbvio. Vivo simples. Vive aquilo que é simples. Ei, é isso que eu e você, a gente precisa.